eu acho que o tempo passou. E vai passar, e vai continuar a passar, né? O tempo não para. Este é Rodi Ickel, professor aposentado do curso de Engenharia Química. Ele entrou na UFSC em 1964 como instrutor de ensino da Escola de Engenharia e vivenciou a reforma universitária na década de 70. A universidade foi criada em 1960, dezembro de 60, por uma lei que foi assinada pelo presidente Juscelino Kubitschek. E foi instalada em março de 1962. Então, veja bem, o reitor daquela época nem era reitor, era o diretor da Faculdade de Direito, Faculdade Catarinense de Direito, que era a única faculdade que era federalizada aqui em Santa Catarina. As outras não eram ainda federalizadas. Então, o professor João Davi Ferreira Lima era o diretor dessa faculdade. E ele foi, digamos assim, o grande lutador que conseguiu a lei de criação da Universidade Federal aqui em Florianópolis. Ele lutou muito por isso. É claro, outros também lutaram, mas ele foi a alma disto, né? dessa vitória, digamos assim, né? Ele conseguiu também que o governo do estado, na época o governador Heriberto Wilson, passasse para o governo da União, para o governo federal, a fazenda modelo Assis Brasil, que fica lá na Trindade, onde hoje é a universidade. Tá? Essa faculdade, essa fazenda, foi então, esse patrimônio foi passado para o governo da União e incorporado ao patrimônio da Universidade Federal de Santa Catarina. Em 1970 foi implantada a reforma universitária, a reforma que foi exigida pelo regime revolucionário que foi implantado no país em 1964. O governo baixou vários decretos, várias leis, determinando que as universidades fizessem uma reestruturação. Essa reestruturação foi estudada e foi implantada aqui na Universidade Federal em 1970. A reforma produziu uma modificação completa na estrutura da universidade, né? Acabaram as antigas faculdades, as cátedras vitalícias, os cursos seriados e foram então criados os centros, os departamentos, né? A matrícula por disciplina, o vestibular tornou-se unificado. Antes, cada faculdade tinha o seu vestibular, fazia o seu vestibular. Né? Antes, cada faculdade fazia a matrícula dos seus alunos. Isso tudo acabou com a reforma. Então, a reforma introduziu essa estrutura de centros, um centro de estudos básicos, onde o aluno ingressava para fazer as disciplinas básicas, né? E depois, então, de 3 a 4 semestres, ele passava para o centro profissionalizante, centro tecnológico, ou centro biomédico, né? Ou centro de ciências sociais, para fazer, então, a carreira que ele tinha escolhido. Ele tem que ter em mente que ele está lidando com jovens que estão em formação moral, formação intelectual e formação profissional. Então ele precisa ser um exemplo para o aluno, né? Um exemplo de honestidade na avaliação das provas, de honestidade no cumprimento dos horários de aula, né? Não chegar atrasado, a não ser por uma emergência, né? Mas não chegar atrasados para o início das aulas, certo? Preparar bem suas aulas, preparar bem suas provas, corrigir com isenção as provas. Eu exerci o magistério com muita dedicação, não é? E
podia-se dizer assim, com a minha alma, porque eu acho que o professor tem que colocar dedicação, tem que colocar sua alma no exercício do magistério, né?